Graças a Deus. Antes, vamos ler a palavra, a mesma escritura que lemos na sexta-feira, São João capítulo 1, do verso 1 ao versículo de número 14. Amém? Evangelho segundo São João, capítulo 1, do verso 1 ao versículo de número 14. Entre o trinitarismo e o unicismo, tem o quê? O dualismo? Não. Tem a revelação. E vamos pedir que Deus nos ajude, mediante o que já foi revelado. Amém, meus queridos? Preste atenção na leitura, porque isso aqui é uma parte muito importante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que salada. Para uma cabeça humana, mas não para o Espírito de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí você já vai dando uma entendida quem era a árvore da vida. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo, agora outra palavra-chave, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Deus os abençoe, podem se assentar. Vamos tirar isso aqui de cima, né? Aí fica melhor para vocês verem o quadro aqui, não fica? Eu vou me virando aqui. Graças a Deus. Nós falamos na sexta-feira, apenas demos uma pincelada escriturística, né? Falando aqui, muitos de vocês já acompanharam no YouTube, a parte inicial disso aqui, que é a coisa muito fundamental. Eu pedi que fizesse essas duas figuras, eu já quero começar por aqui. Esse aqui é o ponto trinitariano, é onde a maioria, é um dos pontos vitais das pessoas que creem na Santíssima Trindade. Eles podem ver 3 pessoas ou 3 deuses. A voz dizendo no céu, este é meu filho amado, certo? A pomba, que simboliza o Espírito Santo, e aqui o próprio Jesus na água sendo batizado. Aí então eles simbolizam, aqui está Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Para os unicistas, aqui está Jesus Cristo. São João capítulo 14. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Amém? Aí é o só Jesus. Agora no meio tem a revelação. E essa revelação é onde eu simplesmente vou citar as Escrituras e vou falar o que me foi revelado. E a mensagem. E agora Deus, você tem que abrir o seu coração para Deus revelar para você. Porque revelação, ninguém dá um para o outro, você recebe de Deus. É algo que Deus ama ministrar Ele mesmo a você. Compreenderam?
E encerrando, né, que nós estávamos, o irmão José citou Apocalipse 3, 20 e 21, onde, né, até mandei perguntar se era isso mesmo, onde Jesus disse: aquele que ia vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono, que é domínio. Até parece que um sentou do lado do outro, ou um sentaria, por exemplo, como na intimidade de pai com filho, um no colo do outro, mas não é nada disso. Trono significa domínio, amém? E a destra, são tudo coisa simbólica, é algo muito, muito tremendo. Mas vamos começar por aqui, eu acho que é uma parte muito fundamental, né? Aqui nesse círculo, eu pedi que fizesse esse círculo como que se fosse unindo céu, espaço e terra, certo? Aqui está uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz ou me alegra em habitar. Aqui João viu como um símbolo uma pomba descendo e pousar sobre ele, porque esse era o sinal que Deus tinha dado para ele. E aqui estava o próprio Jesus na água. Aqui estava um homem que dormia, que comia, que bebia, que envelhecia, e no entanto, a Bíblia assim dizia em Isaías capítulo 7, versículo 14, que seria Emanuel, que traduzido, ou seja, Deus conosco. Deus conosco. Mas Deus não estava aqui dizendo: este é meu filho amado. Aqui não estava o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba? Como nós vamos fazer? Se tivesse um trinitariano, ele poderia dizer: então, pastor, aí está a voz, o Pai, aqui está a pomba e aqui está o corpo Jesus. Então, temos que admitir que há três. Em primeiro lugar, devemos levar em consideração que aqui disse uma voz, ninguém viu ninguém. É uma voz. Nós vimos aqui pela Escritura, não vou ser muito repetitivo, na carta aos Colossenses, que Deus é Espírito e é invisível. São João 4, 24 diz que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. E é Espírito e é invisível. E ele estava aqui falando: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Agora, o que quer dizer compraz? Em alegre habitar. Ou seja, como é que faz? Ele habitava em Jesus ou estava lá? Porque ele disse: eu me alegro em habitar. E a Bíblia confessa que nele habitava, Colossenses também, a plenitude de toda a divindade. E mesmo assim, o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba. Estão compreendendo? E agora aqui, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Ele disse: há tanto tempo que eu estou convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Ou seja, ele disse que ele era o Pai. Agora, como ele poderia ele ser o Pai e ele mesmo ter criado ele? Ele era filho, não era? Eu quero que vocês vá confirmando. Ele não era o unigênito, o Filho de Deus? E como é que ele poderia ele mesmo ter criado a si mesmo? E visto que ele era o Pai, alguém pode ser pai e filho de si próprio ao mesmo tempo? Não. Aí nós temos que unir as Escrituras. Um recadinho para os nossos irmãos trinitarianos com amor e com carinho. Eles dizem que Deus é o Pai de Jesus, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, correto? Aí o profeta nos ensina que em Mateus capítulo 1, quando João intentou deixar Maria secretamente, o anjo lhe apareceu de noite e disse: José, filho de Davi, não teme receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do... Agora, se o Espírito Santo é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, então qual dos dois é Pai de Jesus? Olha que sinuca. Então ele teria dois pais, se são distintos. Agora nós temos que saber que tanto o Espírito como o Pai é Espírito, certo? E o Espírito Santo é Espírito. E não há dois Espíritos. Efésios capítulo 4 diz que há um só Espírito. Agora, santo é a qualidade dele. Porque Isaías capítulo 3, 6 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos.
Ele não só é apenas santo, ele é santíssimo. O santíssimo fulano, não existe homem santíssimo. Existe homem santificado. Santíssimo só tem um. Amém? Nós somos pecadores redimidos. Está cheio de santo aqui nesta noite, mas por causa do sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, vão tudo para o abismo de cabeça para baixo. Como diziam os antigos, vão tudo para o esquino dos infernos. Mas através do sangue de Jesus, nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, para os que estão em Cristo Jesus. E ainda diz lá, e quem tentará acusação contra os escolhidos? Tem escolhido aqui nesta noite? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, visto que é Deus que os justifica? Agora, justificar quer dizer, eu não me lembro do que você fez. Toda tarde, quando você faz um inventário na sua vida e você dobra o seu joelhinho, você diga, ou mesmo em espírito, de Deus, me perdoe, eu sou um fracassado. Como o pecador lá no templo, bate no peito e diz, eu tenho vergonha de mim mesmo, eu não queria ser desse jeito. Tem misericórdia de mim? Deus disse, do que você está falando? Eu não lembro disso. Amém? Mas tem que ir aos pés dele. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos que ir ao advogado. Amém? Agora veja bem, aqui está o Pai, aqui está o Espírito Santo e aqui está Jesus simbolizando o Filho. Agora, como nós vamos unir isto aqui? Aqui tem um giz, eu vou rabiscando aqui, pode ser? Não vão rir da minha letra. Eu vou pôr só as iniciais. Eu não poderia ter 1,95 m mais ou menos, né? Tinha que ter 1,72 m. Porque tanta economia de gente, né? Jeremias. Já comecei, vou terminar. 23, 24. Não, calma aí. É que está molhado, já ele vai secar ali, vocês vão ver. Tá bom? Jeremias 23, 24, o que diz lá? Vamos estudar a Bíblia? Louvado seja Deus, vamos exercitar, povo de Deus. Vamos sair do casulo, vamos sair debaixo da casca. Quem só com os biquinhos abertos, o pastor mastiga, joga eles. Não, vamos exercitar, vamos aprender. Amém? O primeiro que achar vai ganhar uma paçoquinha. Eu vou falar decor porque, afinal de contas, já tem 30 anos de crente, se não saber decor, está difícil, né? Esconderia o homem em esconderigem que eu não veja, diz o Senhor? Apareceu agora ou não? Para de ser apressado, gente. 23, 24. Esconderia o homem esconderigem que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? É aí onde as pessoas cometem seus equívocos. Porque quando você é relativo a Deus, eles querem comparar Deus comigo, com você. Eles querem prender Deus em um local, como Deus falou aqui, então Deus teria que estar aqui. Como Deus na forma de uma pomba, então Deus teria que estar aqui. Ou então Deus teria que estar aqui, limitando Deus. Se você, quando chegar em casa, você medita bastante no Salmo 139, onde Davi fala ali, que se ele fosse até para o inferno, Deus ali estaria. Ou Deus lhe veria. Ele disse, aonde ele se metesse, até no fundo do mar, ali Deus estaria. Estão compreendendo? Porque ele é onipresente. Então não tem como limitar. É aí aonde comete o equívoco. Eu nunca me esqueço uma vez, nós estávamos falando sobre isso há muito tempo numa rádio, nós estávamos fazendo um programa ao vivo, e um precioso, se ele até vê essa pregação na internet, que não se sinta chateado. Um precioso irmão teólogo, ele ligou lá e disse, mas explicando do jeito do senhor é fácil, né? Aí ele citou esse batismo de Jesus. Ele disse, como é que explica isso aí, pastor?
Eu disse, é simples, se você for limitar Deus, então você vai ver 3 pessoas. Mas se você fazer o que diz a Bíblia, você não vai ver 3 pessoas, você vai ver um Deus cumprindo seus propósitos em todas as coisas. Aí citei para ele. Aí ele disse, tentou gaguejar, eu disse, olha, veja bem, irmãos, nós estamos reunidos aqui esta noite em nome do... Agora, quantos locais aqui na cidade ou fora, no Brasil ou no mundo, nesse instante, está reunido em nome? Ali eu estarei, disse ele. E não só apenas está, não. Ele vai estar lá ciente, consciente, conhecendo cada pensamento, respondendo cada oração, curando cada enfermo, libertando cada oprimido. Então, nesse caso, não seria uma pessoa só, seria milhões de pessoas. Não seria 3, seria milhões de pessoas. E, no entanto, ele é o mesmo Deus onisciente, ciente de tudo, como também onipresente, sem perder nada e sem deixar nada passar. E ele disse em Mateus 28, verso 20, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo dia ele está lado a lado com você, e está lado a lado comigo, está lado a lado com cada filho, sem deixar de ser o mesmo Jesus, e sem perder nada. Então não limite Deus. A nossa mente é muito vaga, muito pequena. E aí começamos com blá, 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 tentando questionar e colocar Deus em certas posições. Então veja que ele enche os céus e a terra. Então ele tanto estava aqui, como estava aqui, como estava aqui. Agora, espera um pouquinho aí. Aqui estava a plenitude da divindade corporizada. Agora, outra coisa interessante. Esse aqui nós temos que voltar. Antes de Jesus vir para a terra, porque em São João capítulo 13, ele diz assim, que ele veio de Deus e voltava para Deus. Amém? E chegada sabendo que Deus, bom, nós já lemos na sexta-feira. Então ele iria voltar. Ele veio e voltaria. Mas ele não era um ser humano, ele veio de onde? Quem era ele? Aí é que está. Vamos voltar aqui à escritura inicial que nós lemos. Eu não quero me apressar, eu sei que é um pouco repetitivo, mas tem que remoer. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu disse outro dia, como eu disse, aqui um irmão quase que se escandalizou. Quando eu disse que quando você chegar no céu, você não vai ver Deus. Deus, o Pai, o Espírito, você não vai ver Ele porque Ele é invisível. Mas você vai ver o Logos, você vai ver aonde Ele se expressa. Vocês pensam que vocês estão me vendo, mas vocês não estão me vendo. Vocês estão vendo aqui uma carcaça que está envelhecendo. Mas se eu tombar morto aqui, algo vai sair dentro de mim que vocês nunca viram. E não esqueça que quando Deus me fez e fez você lá no princípio, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Por isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Ele quer o corpo, a alma e o espírito, conservado irrepreensível. Estão entendendo? Então, se você chegasse no céu hoje, você não iria ver Deus. Por isso lá em Apocalipse diz que na Nova Jerusalém não haverá sol, porque Deus será a luz e o Cordeiro a sua lâmpada. Como eu mostrei na sexta-feira, você está vendo essa lâmpada? Não é a lâmpada que está fazendo a luz, a lâmpada é só o suporte. A luz está dentro da lâmpada. Entenderam? Agora Jesus, Ele, por que ele disse, quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai? Porque o Pai habitava nele. E o Pai era invisível, onipresente, invisível, dentro dele. Lá no princípio, quando Ele criou tudo, quando Ele fez tudo, que no princípio era o Verbo, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Agora, como é que foi que Deus fez as coisas? Haja luz e houve luz. Há separação entre e houve separação. É ou não é verdade? Mas só que aquilo ali era Deus e a sua expressa imagem, como nós vemos aqui biblicamente, tá?
Agora, não esqueça que Deus é uma pessoa espírito. E Jesus chegou chamado de homem. Nós vamos chegar nisso. Como dentro de mim existe um homem invisível, chamado homem interior. Só que você não pode apalpar ele, você não pode vê-lo, mas ele existe. E foi este homem aí, este homem interior da pessoa de Deus, foi que criou o corpo de Jesus no ventre de Maria. E depois ele veio e habitou neste corpo, como diz Hebreus capítulo 10, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Deus veio e morou naquele corpo. Só para simplificar para você, aqui está o físico, certo? O físico. Mas se eu nasci do Espírito Santo, eu tenho um outro corpo, teofânico, angelical, que me espera lá no paraíso. Igualzinho a mim, em torno dos meus 18, 20 anos de idade, ó, você também, porque diz a Bíblia, se esse tabernáculo terrestre for desfeito, se essa casa velha um dia desmoronar e cair, não lamente, não chore, não reclame, porque chega uma hora que ela vai cair. Você pode, botox, como é que fala, plástica, você pode fazer o que você, implante de cabelo, injetar aqui, injetar ali, você vai ficar um velho esticadinho, nada contra. Mas um dia ela vai tombar. Não tem jeito, ela vai tombar. Essa casa velha vai ruir, mas não se esqueça, se você nasceu de novo, você tem uma casa celestial te esperando. Você é desposado desta, e aquele homem interior invisível entra lá naquele celestial. E Jesus era essa, no princípio, essa teofania, esse logos. Por isso que há corpo humano, corpo espiritual e corpo celeste. Nós somos uma trindade. Aí nós somos uma trindade. Entenderam, meus irmãos? Deus é espírito e ninguém pode ver. Por isso que a Bíblia diz aqui, irmãos, eu quero rechear isso com escritura, porque quando nós falamos sobre o batismo, demorou muito tempo, houve mais de 12 mil visualizações no YouTube, porque é polêmico. Você vai ver isso aqui, pode ser que eu esteja enganado, mas as pessoas caçam confusão à toa, porque é só abrir o coração. Entenderam? E eu não estou pregando para achar polêmica, não. Eu pregando porque senti dirigido por Deus, né? Então, veja bem, a profundidade disto. A profundidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não separei a escritura. Eu apenas vou conforme Deus vai me dirigindo. Se você for ler aqui em São João, que eu vou demorar um pouquinho para procurar, a Bíblia diz assim, Deus nunca foi visto por ninguém. Aqui em São João, no capítulo 1, depois se em casa você procura. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho o lhe deu a conhecer. Isso quer dizer, quando você vê Jesus, você vê o Pai, porque o Pai habita em Jesus, tanto teofânico, por isso é que ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Moisés ia ser levado lá para o Egito, Moisés ficou perturbado. Quando eu chegar lá, o que vão dizer? Quem foi que te enviou? Ele disse, o que eu digo? Ele disse, simplesmente diga, eu sou, enviou-me a mim. E mais tarde, quando interrogaram, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Não é nem eu você ou nem eu era, eu sou. Sempre presente. Então vamos definir aqui, para que os irmãos entendam. Aqui está o extremo trinitariano. Aqui está o extremo unicismo. Como pode ser só Jesus, sendo que ele foi criado? Estão entendendo? Esse ser aqui, na terra, que foi criado um corpo, como eu disse na sexta-feira, ele adorava. Se você ler Efésios capítulo 1, diz assim, ó, bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, como homem, estava aqui na terra, ele tinha um Deus como eu tenho, como você tem. E quem era esse Deus? O Pai. Oh, mas Deus não estava nele? Deus também não está em você? E por que você adora Ele? Você poderia ser apenas um Deus e não adorar ninguém. A diferença de mim e de Jesus, a diferença de você e de Jesus, é que eu apenas posso ser um braço daquele corpo, ou uma perna daquele corpo. Leia Coríntios capítulo 12. Agora Jesus não, Jesus era tudo, era plenitude. Compreendeu? Mas ele era um ser humano que sentia dor em tudo. Hebreus capítulo 4 diz que em tudo ele foi tentado, sem pecado, mas foi tentado. Ele era um ser humano, ele tinha limitações como ser humano. Ele sentia fome, foi lá comer na árvore, não encontrou nada, amaldiçoava, a árvore morreu. A tempestade estava lá no barco, em vez de ajudar a tirar água, ele estava dormindo. Ele tinha limitações como ser humano, ele tinha sono. Ele era um ser humano. E no entanto, dentro daquela humilde casa, habitava ali o Logos de Deus. Eu vim de Deus e eu vou voltar para Deus. Compreenderam, meus irmãos? Aí você diz, só mais um pouquinho, pastor, espera aí. Se você vai para Isaías no capítulo 6, quando Isaías chegou no tempo para orar, ele diz que viu um como assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo, e os serafins voavam de um lado para o outro, dizendo, santo, 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 é o Senhor, não senhores, o Senhor dos exércitos. Ele viu a semelhança de um homem, de um rei. Se você vai para Ezequiel no capítulo 1, diz que por cima do firmamento ele viu também como um trono, e da cintura para cima como a semelhança de um homem que fluía fogo do seu interior. Quem era ele? Era o próprio Jesus. Mas naquele tempo não era Jesus, era o verbo, era a teofania. Você entendeu? Era a expressa imagem. Vamos ler a Bíblia que fica mais definido. Então, meu querido, Moisés um dia desejou ver Deus. Deus disse, eu não posso me mostrar a você, nenhum homem suportaria me ver e viver. Ele disse, mas eu vou te fazer um favor, se esconda ali atrás da penha, quando eu passar você vai me ver. E Moisés, olhando pela fenda da penha, ele viu como as costas de um homem que passou. Agora, como as costas de um homem? Deus não é homem para que minta. Quem era aquilo lá? Quem era aquela semelhança? A Bíblia responde. Amém? Depois nós vamos ler outra escritura aqui, não vamos ter tempo de entrar na mensagem. Até aqui estão entendendo? Qualquer dúvida depois eu aceito pergunta. 2 perguntas por culto, tá bom? Havendo Deus antigamente, Hebreus 1 a seguir. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e em muitas maneiras aos pais pelos profetas, nós falamos nesse último dia pelo Filho. Aqui é que está a confusão. Existe até na mensagem uma linhagem com esse negócio da história do Filho de Deus. Tem que crer no Filho de Deus. Irmãos, qual crente que não crê no Filho de Deus? A questão é como você define esse Filho de Deus. Como se fosse uma segunda pessoa? Não tem como. Falou-nos nesse último dia pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ó, o propósito de Deus. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Deus é uma pessoa, mas espírito, como eu acabei de explicar. E Jesus é a imagem daquela pessoa para que alguém veja, defina, ali tem alguém. E isto era ele no princípio. E ele voltou enquanto seu corpo humano, não esqueça,
aquele corpo que está lá intercedendo por mim e você é um corpo físico, humano, num estado glorificado. Sabia disto? Os homens se gabam por ter ido à lua. E nós temos um homem que foi lá no tabernáculo celestial e está lá. E que é o intercede por mim e por você. Aquele com as marcas na mão está lá. Mas, e aquele Logos, cadê ele? O que aconteceu com ele? Se você vai para Atos capítulo 8, quando Paulo no caminho de Damasco, ele foi surpreendido. Ele viu uma luz, em torno do meio-dia, uma luz que excedia a luz do sol. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia dizer: mas como perseguir? O Senhor não está no céu? O Senhor não foi crucificado e ressuscitou? Diz que o Senhor ressuscitou, está à destra de Deus. Por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lá estava novamente aquela luz, a expressa da glória da sua imagem. Vamos ler aqui? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Que Deus seja louvado. Amém? Agora, olhando nisto aqui, vamos definir algo aqui, certo? Quando Jesus disse que ele e o Pai é um, ele e o Pai é um. Porque o Pai habitava nele, mas não de uma maneira limitada, porque ele mesmo orava ao Pai. Para ele escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira em cima do monte. E no outro dia cedo ele desceu e nomeou um por um. Por quê? Porque ele disse que não fazia nada sem primeiro que visse o Pai fazendo. Ele não falava nada sem que o Pai... Ele não orava pedindo perdão dos pecados, que nem eu e você orava. Ele não tinha necessidade de orar nisso. Ele não tinha necessidade de orar para ver um enfermo ser curado. Porque ele já tinha visto que o Pai já tinha curado. Ele só dizia: ó, a tua fé te salvou, vai embora. Ele não orava. Estão compreendendo? Ele tinha um contato direto. Então, quando se diz que ele e o Pai é um, é verdade. Só que se o unicista definir isso aqui como só isso aqui sendo Deus, está errado. Se o trinitariano chegar aqui e dizer tem 3 deuses por causa dessas manifestações, está errado, porque a ordem bíblica, desde lá do Velho Testamento, Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. E Isaías capítulo 43, o verso 10, saiba, ó Israel, que o Senhor Deus é o único Deus. Antes de mim nenhum se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Então não tem como definir 3 deuses como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso seria, biblicamente, índice de paganismo. Não existe isso. Existe um Deus que se manifestou em tudo isto para cumprir um propósito. Mas eu sei que ainda fica uma pergunta na sua mente. Tá, pastor, tá. Então Jesus voltou a seu Logos, a expressa imagem daquele Deus invisível. O corpo está lá, intercedendo. E quando o corpo acordar para vir buscar a sua noiva, como é que vai ser? Como é que foi aqui na terra? Ele não veio incorporado na plenitude? O céu ficou vazio por causa disso? O Pai continuou falando de lá. O céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Quando Jesus veio, ele se tornou o trono de Deus, na divindade, na autoridade, e ainda depois de cumprir todo o propósito, porque ele tinha que passar também pela experiência de como filho. Olha a profundidade disto. Os filhos iam para a escola na época de Jesus com os 12 anos de idade. Por isso que com 12 anos de idade ele estava lá, não na escola, ele estava ensinando os professores. Ele estava lá ensinando os doutores. Um homem na época de Jesus era emancipado não com 21 anos, com 30 anos de idade. Por isso que ele foi batizado aos 30 anos, ou perto disto, ou depois disto. Correto? E outra coisa importante, quando Jesus se emancipou e começou a fazer o trabalho,
A Bíblia diz que foi obediente até a morte, morte de cruz, como o filho aprendeu a ser obediente. Preste atenção, você vai ver aqui. E quando um filho recebia o seu bacharel, naquele tempo não tinha faculdades como tem hoje, tinha homens que se ocupavam individualmente para ensinar letras, para ensinar os costumes, para ensinar tudo. E aquele filho era formado diante daquele tutor, daquele mestre. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: ainda que vós tivesse 1000 aios, 1000 mestres, contudo foi eu que vos gerei para Cristo. Então existiam os aios, os mestres, os doutor, que particularmente ensinava as pessoas que tinham condição, que os pais podiam pagar. Vamos dizer que hoje eu fosse um empresário bem sucedido, naquela época. Então eu tivesse um filho que eu via que aquele filho tinha o meu perfil, então eu mandava aquele filho a um tutor, e o tutor ia ensinar ele todos os meus negócios, tudo o que eu fazia, dentro da linhagem, a maneira que tinha que ser, e o tutor é que trazia informação. Como é que está lá? Está indo bem. Quando o tutor assinava embaixo e dizia: garantido, aí o que faziam? Levavam e fazia a adoção. E aí é onde, hoje como fazem, né? O CNPJ do pai vai para o filho, o talão de cheque, essas coisas todas. Lá naquele tempo não, era o sinete, era o anel, que era a assinatura. Então ele recebia aquele sinete e carimbava. Todo o poder do pai era dado ao filho, e o filho carimbava. Preste atenção. Antes de Jesus partir, ele tinha que cumprir essa parte, essa cerimônia tinha que ser feita. E ele pegou 3 testemunhas para testificar: Pedro, Tiago e João, e levou lá em cima do monte e se transfigurou na presença deles. Uma veste comum, talvez como essa camisa que eu estou aqui. Quando eles levantaram as vistas, eles olharam, eles viram que a roupa dele resplandecia. E ainda 2 seres num corpo teofânico apareceu e começou a conversar com eles, que seria Moisés e Elias. E Pedro ficou espantado, maravilhado, e disse: ô glória, ô coisa bonita, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, vamos ficar aqui, porque aqui é bom demais. Que é o que está acontecendo hoje, assentados em lugares em Cristo, amém. É por isso que às vezes nós não queremos ir embora, não queremos despedir o culto, a menos que tenha alguém que não entrou dentro da tenda, que só está aqui, no reloginho, né? Mas se você entrar, você não quer ir embora, você diz: bom é estar neste lugar, amém? E ele se transfigurou. Aí quando Pedro começou, coitado, a abrir a boca, Pedro era um pouco precipitado, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, ele disse, Deus disse: de jeito nenhum. Eis aí, ele disse mais uma vez: o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em outras palavras, ele tem agora o meu sinete. Aí você vai para Mateus 28, verso 18, ele pôde dizer para os seus apóstolos: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Agora eu posso ordenar vocês: ide e pregai a todo mundo, porque todo o poder foi me dado. Ah, mas ele não era Deus? Deus não habitava nele? Deus habitava nele, o Logos habitava nele, mas o homem que adorava, o homem que orava, o homem que recebia ordens, teve que ser provado e passado no teste. Porque esse mesmo homem reinará por 1000 anos, assentará no trono de Davi, e foi provado para todos os homens que um homem é capaz de vencer. Por isso diz: tem bom ânimo, filhinhos, eu venci o mundo. E se estamos em Cristo, somos mais. Aleluia, glorificado é o nome de Jesus, amém? É maravilhoso. Então ele recebeu. Aí as pessoas dizem: não, mas e por que ele dizia que o pai era maior do que ele? Meus irmãos, como que o pai não era maior do que ele? O pai habitava nele, o pai trabalhava nele, mas Jesus precisava andar de um lado para o outro. Jesus sentia sono, sentia fome. Deus não sente fome, Deus não anda. Deus é onipresente. Mas esse ser aqui, ele nasceu de uma mulher.
Ele comia, ele bebia, ele tinha tentação. E se você vai para Tiago capítulo 1, diz que Deus nem tenta e nem pode ser tentado. Mas ele não era Deus, mas Deus em um corpo humano, gente. É isso que você tem que entender. A sua alma é uma coisa, o seu corpo é outra coisa. Por isso que a Bíblia nunca disse o corpo que pecar, esse corpo morrerá. Mas a alma que pecar, essa alma vai morrer. Por quê? Porque a alma de um eleito não pode pecar. Porque a semente de Deus nela permanece. Ele pode ser bagaçado, ele pode ser triturado pelo diabo, mas quando alguém dizer Jesus Cristo vai levar uma igreja, ele diz amém. E eu creio fazer parte disso. Como alguém perguntou hoje no rádio sobre Hebreus capítulo 6. É isso aí. Você entendeu? Mas este homem aqui, eu vou ser mais aberto para os unicistas que estão nos acompanhando. Quando ele estava aqui na terra, ele nem sabia que dia e hora que ele ia voltar. Mas quem ele disse que só sabia? E agora? E outra coisa que o profeta de Deus nos ensinou na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Aí é que está. Agora, aí é onde é que as pessoas batem a cabeça. Se nem Jesus, Deus mostrou tudo de uma vez para ele, vai mostrar para mim e para você? Deus tem misericórdia. Segura o cinto aí, unicistas. Aleluia. Você não ama a palavra de Deus? Ela é maravilhosa. Ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu o Pai habitava nele, mas só quando chegou na época de João foi que Deus revelou para ele. Meu Deus. Deus não está em você? E por que você não conhece o dia, a hora, no dia da dele? Porque Ele não quer te revelar. Ele quer que você vá passo a passo. Martinho Lutero foi um homem cheio de Deus, ele tinha os 9 dons espirituais nele. O homem era tão dotado, que tinha os 9 dons espirituais nele, o dom da ciência, da sabedoria. Entre os dons, os 9 dons, o dom da ciência e da sabedoria estava lá. Mas e por que ele não conhecia nem o batismo em nome de Jesus? Porque não era tempo para Deus revelar para ele. Irmãos, vamos abrir a mentezinha. E quanto mais tentasse, pior ficaria. O crente está baseado a sua fé no descanso. Não é o tanto que você vai ficar aqui lendo a Bíblia, que você vai conhecer Deus, que você vai conhecer a palavra. Não é o tanto que você vai adquirir todas as mensagens do profeta, ler, reler, grifar, ler, e grifar. Você vai ser um poderoso gigante intelectual. E você fica esperando, não vê a hora que alguém chega para você vomitar tudo aquilo que você já encheu. Você está tão cheio que quando alguém chega, você não leva. Mas é a revelação daquilo. Agora, se você lê, só se alimenta. Amém? Eu vou fazer uma coisa para você. Olha que coisa maravilhosa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Qual a nossa alimentação básica aqui no Brasil? Arroz, feijão, um bifinho, uma salada, um ovinho, né? O antigo cabo de rei. Somos pessoas pobres. Eu comi muito e é gostoso. Não é verdade? O franguinho. E tem uma coisa, desde que você largou da mamadeira, toda a vida era só aquilo. Mamãe pegava um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pedacinho de carne, e ainda vem com aquela teoria para você: menino, come arroz e feijão que mistura não enche barriga. Quem disse que mistura não enche barriga? Ela enche, o problema é que não queria dar para ele até encher. Queria que ele comesse arroz e feijão. É ou não é?
Mas você, desde que você largou da mamadeira, você ainda come arroz e feijão. E tem um detalhe, conforme o tempo foi passando, você passou da fase de menino para adolescente, para jovem, para um homem maduro, para um homem de meia idade. É ou não é verdade? Até toda a sua formação óssea, tudo só comendo aquele arroz e feijão, e a natureza, a vida que está em você, o corpo foi reagindo e automaticamente, sem você menos esperar, aqueles penugins do rosto começou a ficar mais escuro, quem tinha tendência de ter barba já começava a rapar a barba, não é? O cabelo já começava a definir mais, as mulheres pegavam postura de corpo de mulher, mas quem estava fazendo aquilo? A própria natureza humana que está na pessoa, a vida que está na pessoa, desenvolve aquilo. A única coisa que a pessoa fazia, levantava cedo, tomava seu cafezinho, depois almoçava e depois jantava e ia dormir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que você é da boca de Deus. Você lê a sua Bíblia, você ora, você faz aquilo que Deus disse para você fazer, e o que tiver que acontecer, Deus vai fazer acontecer. Você já imaginou se um filho ficasse todo dia olhando no espelho e disse, será que eu... Claro que muitos de nós eram ansiosos, eu confesso, muitos de vocês também. Naquele tempo não tínhamos tanto recurso como hoje, o que nós fazíamos? Ir lá no pé de amora, no pé de manga, e ficava em pé lá e passava a faca aqui, ó. Era uma maneira de medir. Quando passava uns dias lá, e eu olhava lá de novo e falava, pô, e daí? Falou assim, ó, cresceu um pouco. Era a maneira que fazia, certo? Mas não precisava nem disto. Quando chegasse a idade de crescer, quem tinha porte para crescer, iria crescer. Estou entendendo? Assim são as revelações que vêm de Deus, nós vamos encerrar dessa forma. Então há tempo para todas as coisas. Então, olhando aqui, ó, biblicamente, vamos voltar aqui, depois nós podemos recapitular e ir para um outro processo diferente. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Entenderam? Agora tem pessoa que pensa, não, quando Jesus estava na terra, ele sabia de tudo, ele conhecia tudo. Não, meus irmãos, embora a plenitude de Deus habitava nele. Mas ele, para fazer uma coisa, ele tinha que ver o Pai primeiro a fazer. Quantos aleijados não tinha lá no tanque? E ele só foi para um lá e disse, toma a tua cama e vai embora e deixa os outros aleijados lá. Porque aquela era a vontade do Pai. Entenderam, meus irmãos? Eu espero que sim. Então, uma pequena luz foi lançada aqui no meio, que não precisa você nem ser trinitariano, nem unicista, nem dualista. Você tem que crer na maneira de como a Bíblia diz sobre Deus e a maneira que Ele tem trabalhado. Amém? Se tiver alguma dúvida, no domingo você coloca aqui a sua... Todos vocês podem vir na sexta ou não? A maioria não pode, né? Então vamos ter que deixar para o próximo domingo? Quantos quer que seja domingo e não seja na sexta? Domingo? Então tá bom. Então vamos deixar para o domingo. Na sexta nós vemos outro assunto que Deus nos dirigir. E voltamos então no domingo. Aí nós vamos ver o profeta dizendo algumas coisas a esse respeito. E vamos buscando a graça de Deus. Ore por mim, porque eu não quero chegar aqui e falar de intelecto, eu quero falar quero ser revelado dentro do assunto, e à medida que vamos falando, Deus vai desenvolvendo. Amém? Ponhamos-nos de pé, vamos agradecer a Deus. Você tem um agradecimento a Deus? Levante a sua mão. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça, nós te damos louvor, nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado por tua bondade, muito obrigado por tua graça em nos mostrar essas tão grandes verdades. Eu creio que isso, Pai, nos dá firmeza, nos dá segurança e nos ajuda a caminhar com mais firmeza. Entregamos-nos em tuas mãos e pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Despeça o teu povo em paz e que a boa paz os acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém.